E aí, tudo bem? Sou Rodrigo Chaves. Nesse vídeo daqui eu vou falar um pouquinho sobre a nova pedaleira da Line 6, a Helix Stadium XL. Eu adquiri essa pedaleira tem aproximadamente 2 semanas e mesmo antes de eu comprá-la, eu assisti bastante coisa na internet, no YouTube e não achei nada em português. Então, como agora eu estou com a minha em mãos, eu decidi gravar esse vídeo e compartilhar as minhas primeiras impressões. E essa aqui é a pedaleira. Já estou com a pedaleira aqui na mesa, vou ligar e vamos ver como que fica as configurações iniciais dela. A minha, eu ainda não tirei a película protetora do touchscreen, pedaleira ligando. Observação, eu já liguei a pedaleira, eu já tinha feito algumas configurações nela. E a primeira coisa que ele pediu para eu fazer foi a atualização de firmware. Algo que é novo nessa versão é que ela tem conectividade via Wi-Fi, então você não precisa mais de conectar o cabo USB ao seu computador e fazer o download do firmware através do seu computador e passar via USB para sua pedaleira. Ao conectar no Wi-Fi, tendo acesso à internet, ela automaticamente conecta no site da Line 6, faz o download do firmware e já instala isso para você. Eu achei essa funcionalidade muito legal, muito simples, muito fácil. Bom, vamos lá. Estamos na tela inicial, aqui de configuração. E a primeira coisa que eu vou fazer é clicar aqui no botão verde de Next. E a primeira informação que ele traz aqui, quando eu liguei ela pela primeira vez, conecte numa rede Wi-Fi. Então aqui eu tenho uma lista de redes disponíveis. Eu vou clicar aqui na minha, que é Konoha Hagakure. Para quem aí assiste anime, especialmente Naruto, sabe que Konoha é a Vila da Folha. Vou digitar aqui a minha senha do Wi-Fi rapidinho. Tá aqui, senha digitada. Clicar no botão verde, no Join, ver se ele conecta na minha rede. A única diferença de quando você liga a pedaleira pela primeira vez com essa daqui é que ela não tinha nenhuma atualização de firmware e já tem a versão disponível para atualização, a versão 1.1. Então aqui ela não fez atualização de firmware, porque eu já tinha feito. É a única diferença na configuração. Se você está fazendo isso pela primeira vez, ele vai falar, olha, tem uma atualização de firmware para fazer e na hora que você segue as instruções na tela, é muito rápido, é muito fácil, ele atualiza e reinicia. Então vamos lá. Aqui eu tenho o meu painel, esse painel ele é touchscreen, então na interface aqui que eu tenho da minha pedaleira, além de alguns botões e dos foot switches e do pedal aqui de expressão, barra, volume, uauá, eu tenho o touchscreen, então eu posso vir aqui, ó, selecionar os blocos dentro da minha pedaleira. Mas vamos começar aqui por alguns botões. Então ela tem 3 botões aqui em cima, que são botões de saída. Então aqui atrás no painel, eu não vou filmar isso, eu não vou mostrar, isso daí você acha muito fácil na internet, várias fotos, ela tem as entradas aqui, tem send return, tem as saídas. Então ela tem 3 tipos de saída. Ela tem o cabo P10, que é esse daqui que já está selecionado. Ela tem o cabo XLR, que é esse cabo aqui, com esses 3 pinos. E ela tem também a saída para fone de ouvido. Vou voltar aqui para a saída P10. E aqui, nesse botão aqui, ele controla o volume de cada uma dessas saídas. Então, no caso aqui, eu estou numa saída P10. Então, aqui, ó, quando eu controlo o volume, posso usar o botão. Ou, a partir do momento que ele já trouxe aqui para mim também esse menu, eu posso utilizar o touch. O touch dele é bem legal, é bem sensível, funciona muito bem. Mesma coisa aqui, ó, para a saída XLR. Muda aqui o símbolo aqui embaixo. Mesma coisa para saídas de fone. Do lado direito, nós temos o botão de Home, que ele vai levar uma casinha, né? Sinal de uma casinha, ele vai levar para esse menu aqui principal. Tenho esse botão aqui, que é para eu selecionar o preset. Então, estou no preset 1A. Eu rodo esse botão aqui, sentido horário, 1B, 1C e assim por diante. Quero selecionar, eu aperto esse botão. E aí ele mudou o preset. Eu estava no 1A, ele foi para um C. Esse botão aqui é o botão que eles chamam de som. Se eu aperto ele, ele traz aqui que essa visualização de som, né, de música, ainda não está disponível. Eles vão colocar isso daí numa versão futura de firmware. Tem um botãozinho aqui, ó, que é o desenho de um cabeçote.
que basicamente, se eu tiver, por exemplo, aqui, ó, tô num bloco de reverb, se eu clicar nele, ele me leva para minha simulação de ampli, né? Seja cabeçote ou combo. Eu tenho um botão aqui, ó, se eu fizer uma alteração nesse preset, então você vem nesse botão aqui de baixo. Se eu girar ele, ó, ele tava com ampli tipo Plexi, foi para um 2203, German Extra Blue. Então fiz uma alteração. O LED aqui no botãozinho do disquete, que é o botão de salvar, acendeu. Se eu pressionar, ele pede para eu salvar. No caso aqui, eu não tenho nenhum preset ainda, então eu não vou salvar. Vou apertar o botão Home aqui e vou voltar. Ou, tudo isso que eu fiz aqui via botões, eu posso também fazer via touchscreen, usando apenas o meu dedo na tela. Então, por exemplo, aqui, ó, quando eu aperto esse botão, ele lista para mim todos os presets. E aqui eu navego entre eles. Mesma coisa, esse botão aqui, ó, se eu apertar ele, ele vai me listar os pedais, os amplificadores, caixas, né, os cabs, os gabinetes, e conforme eu giro esse botão, ele seleciona. Mas eu posso fazer tudo isso daqui, ó, via touchscreen. Eu acho mais legal. Vou voltar aqui para o menu principal. Então, se eu clicar aqui, ele lista todos os presets. Então aqui ele vai 1A, 1B, 1C, 1D até 16D. Eu particularmente eu não gosto dessa numeração. Eu gosto quando o preset vai 1, 2, 3, 4, 5, sequencial. Não gosto de número e letra. E aqui eu tenho, né, Factory Presets, que nada mais são do que os presets de fábrica. User Presets, ou seja, os meus presets, tudo vazio. Ou seja, ela tá com os presets somente que vieram de fábrica. Eu não fiz nenhum preset ainda, tá? E é isso que eu vou ver. Então, tem alguns presets aqui que eu já dei uma olhada, já vi alguns nomes e achei bem interessante. Por exemplo, esse Plexiglass. Seleciono ele. Ele é um preset bem simples. Então, ó, eu tenho um pedal de overdrive, eu tenho um ampli muito possivelmente baseado no Marshall Plex, tenho delay, tenho aqui o gabinete, mais um delay e um reverb. Aqui também tem um looper, mas o looper não influencia no som, é mais para questão de gravar mesmo. Vendo outros presets, então, ou Dano, vamos ver. Eu imagino que seja um amplificador baseado no Soldano, tá aqui ó, Solid 100, muito provavelmente é isso. Vou clicar aqui e vamos ver outros presets. Aqui ó, o SUK Stereo, vamos ver. Ó, esse aqui já é um setup um pouco mais complexo. Tenho dois amplificadores, um à esquerda e um à direita. Aqui ó, o botão que é desenhado um gabinete, se eu apertar ele alterna entre eles. Então aqui eu tenho esse amp, que eu sei que é baseado no Vox AC30, e esse daqui, que é baseado no Fender Deluxe. Tenho também 12 foot switches, então além do touchscreen, quando você está tocando, só tocando em pé, você aperta eles para ligar e desligar. Aqui eu tenho um que é bem interessante, que ele está como Stomp A e Preset, que muda a visualização aqui. Então, por exemplo, está no Stomp A, que é a opção, por exemplo, de eu desligar ou ligar o delay. Então tem um bloco bem aqui, ó, desligou, ligou. Mesma coisa aqui para o meu overdrive. Então esse bloco aqui, ó, desligou, ligou. Aqui eu tenho a opção de alternar entre Stomp A e Preset. Então aqui na hora de eu alterar, em vez de eu ligar ou desligar um pedal, como ele está na opção de preset, eu posso mover. Então tô nesse preset aqui, ó, o SUK Stereo, tem aqui também o nome dele. Vou para esse Money no Object, mudou de preset, quero localizar o gabinete, aperto aqui, ele já seleciona. Eu também tenho dois. Esse aqui, ó, gramático, tá desligado, e esse German Extra Blue tá ligado. Então vamos lá, mostrei alguns botões físicos que nós temos aqui, saídas, controle de volume de cada saída, botão de home. Aqui eu tinha falado botão de gabinete, né? Não é gabinete, é cabeçote, eu me confundi. Sobre os foot switches eu também mostrei, Stomp A, preset.
Quero focar agora em alguns recursos que eu tenho aqui na tela, no touchscreen. Então, o primeiro deles, eu estou aqui nesse preset, o S, o K estéreo. Eu tenho, quando eu clico aqui na câmerazinha, no canto superior direito, ele vai me abrir a lista de snapshots. Então, eu tenho 8 snapshots. Aqui os snapshots eu vi que foram renomeados. Lembrando que eu estou só com preset de fábrica. E algo que eu achei muito legal foi esse botãozinho aqui, ó, esse I de informação, que ele traz um texto explicando o que é o preset ou o que são os snapshots. Então, por exemplo, aqui nesse preset ele tem uma descrição falando que utiliza o Essex TB30CC, que nada mais é do que a simulação do Vox AC30, e a simulação US Lux Black, que é a Defender Deluxe Reverb, falando que o instrumento utilizado aqui na criação desse preset foi uma Telecaster, captador da Ponte, Playback System, ou seja, aonde você está mandando esse áudio. Falou aqui que pode ser tanto fone de ouvido ou monitores de estúdio. E o que eu acho mais legal, mais bacana aqui, são os snapshots. Ele tem uma descrição. Então, falando aqui, ó, o snapshot 1 é um clean, o snapshot 2 é um drive, o snapshot 3 é um drive com boost, o snapshot 4 é lead para solo, o 5 é um som com ambiência, o 6 é um clean com trêmulo. Isso eu vou ter para todos os presets de fábrica. Então vamos alterar aqui, vamos para um outro preset. Vou clicar aqui no nome do preset e deixa eu ver, aquele que eu já tinha colocado anteriormente, esse Plexiglass. Vou selecionar ele, vou clicar aqui no I. Ele é um preset bem simples e aqui ele fala que é para Strato ou Tele, ou seja, captadores com single coil, Playback System, ou seja, onde que você vai reproduzir esse áudio. Foi criado em monitores de estúdio, tem 4 snapshots. Ritmo, que é um timbre crunch, o que ele chama aqui de Big Lead, que é para solo, Cleanish, que é aquele não clean, mas conforme você paleta um pouco mais forte, ele já começa a saturar um pouco amplo e depois sim um som mais clean. Vamos para um outro preset aqui de fábrica. Tinha visto aqui, ó, Money No Object. Vamos clicar aqui no I, vamos ver as descrições. Instrumento Tele, captador da Ponte, Snapshot 1, tá aqui, ó, Look Lead. E aí ele traz uma breve descrição, falando que é clone e o canal azul que soa, acredito eu, que parecido com o Steve Lukather do Toto. A Blue Channel, então eu também imagino, deixa eu voltar aqui e ver o ampli. German Extra Blue, eu acho que é o Bogner Ecstasy, o canal Blue. Uma outra informação que ele traz nessa descrição, quando você clica no I, por exemplo, Snapshot 6, ele coloca aqui Mayer LD, né? Mayer Lead, imagino que seja o timbre lead de solo do John Mayer, tanto pela descrição aqui. Usam TS8 e um clone, como o Mayer normalmente faz. Por exemplo, Snapshot 7 é um timbre clean com ambiência. Então esse izinho aqui eu acho bem interessante, porque você consegue ler a descrição do preset que foi colocado, tanto nos de fábrica e quando você cria o seu preset, ou se você compra preset, quem criou o preset consegue editar e trazer informações sobre isso. Eu falei em outro momento que eu não gosto dos presets com um A, um B, um C, que eu prefiro eles na ordem 1, 2, 3, 4, 5, 6 e por aí vai. Isso é possível alterar. Então aqui, ó, no canto superior esquerdo eu tenho o menu. E no menu eu tenho diversas opções. Eu tenho Command Center, por exemplo, onde eu consigo configurar a minha pedaleira para enviar comandos MIDI. Eu tenho Downloads. Então, se eu tivesse que fazer uma atualização de firmware, eu vindo aqui em Downloads, ele vai me falar se tem alguma coisa para eu baixar ou não para minha pedaleira. Eu tenho aqui, ó, Global Settings, e aí eu tenho configurações das minhas entradas e saídas, dos meus switches, do display, preferências, e aqui em preferências eu vou fazer essa alteração. Como eu falei, eu não gosto de um A, um B, um C, gosto dos números em sequência. Então aqui, ó, no canto inferior esquerdo tem uma opção chamada Preset Numbering. Aqui ele tá 1A a 128D. Eu quero alterar isso daqui. Então, ao clicar no touch ou usar esse botão eu consigo alterar. Cliquei no touch porque fica mais fácil de visualizar. Segunda opção, de 0 a 511, também não gosto, eu quero que comece no 1. Então eu tenho aqui a terceira opção, então os meus presets serão
numerados de 1 até 512. Então isso vai ser configurações que eu vou fazer e eu vou manter. Não gosto da configuração de fábrica. Uma outra opção que tem aqui em preferências é o que ele chama de Remote Access. Algo que é bem legal na Helix Stadium é, além de eu ter conectividade de Wi-Fi para que ela conecte na internet e faça o download do firmware, por exemplo, eu também consigo, através do software dela, via computador, gerenciá-la. E aqui você tem a opção de configurar isso. Você vai permitir que o seu computador conecte na sua Helix Stadium ou não. Então, allow significa permitir, deny significa negar, mas a opção do meio aqui é você configurar um PIN. Então significa que ela conectada na rede da sua casa, no seu Wi-Fi, que é a mesma rede do seu computador. Quando seu computador tentar conectar na sua Helix, em vez de ele conectar automaticamente, você pode clicar aqui, ó, Set PIN, e colocar um código qualquer, por exemplo, 9876, só para evitar que ele conecte automático. Se você não quiser configurar nenhum PIN, você pode colocar aqui em Allow. E aí vamos voltar aqui para o menu. Troquei a numeração para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, da maneira como eu gosto. Uma outra coisa que eu gosto de fazer aqui também é, já falei desse botão, que eu consigo alternar a função dos meus foot switches. Aqui ele está na opção liga e desliga alguns blocos, ou seja, igual pedais analógicos. Eu gosto de deixar os snapshots aqui também. Então, por padrão, eu não tenho essa visualização. Eu teria que pressionar o foot switch 6, depois alternar para o modo snapshot e aí pisar. Eu gosto de deixar snapshot e stompear. Então, como que eu faço para alterar isso? Então, eu vou voltar lá no menu, Global Settings, vou aqui em Switches, /Pedals, e aqui, ó, bem ao centro, eu tenho as opções. Então, aqui, ó, onde ele está Stomp A, eu vou deixar Snapshot. Já o segundo modo desse foot switch aqui, em vez de preset, eu vou colocar Stomp A. Tem liga e desliga cada bloco individualmente de acordo com a minha configuração. Tá? Do jeito que eu uso normalmente, se eu quiser mudar de preset, eu aperto aqui um banco, estou no banco 3, se eu quiser ir para o banco, sei lá, 14, vem aqui, seleciono. Ah, eu quero ir para outro banco. Vou ver aqui que eu tenho 43. Ele chama Sunday Tones. Eu imagino que é um preset baseado nos timbres pop, muito utilizado em igrejas. A gente chama de worship. Vou clicar aqui no I, vamos ver. Instrumento Telecaster, captador da ponte, Snapshot 1, timbre lead para solo, o Snapshot 2 é um clean, o 3 é um drive, o 4 é um drive com boost, o 5 é um outro lead, o 6 ambiência, um som limpo, né, com ambiência, e o 7 ambiência com modulação. Sobre esses presets de fábrica e o timbre, né, da pedaleira, eu vou gravar também, vou selecionar aqui alguns presets baseado no que eu já andei olhando, pelos nomes, pela descrição que eu vi aqui, e eu vou gravar tocando um pouquinho também em cima deles para sentir um pouquinho do som de cada um. Uma coisa legal também que eu vou mostrar agora é um recurso chamado Focus View, que é, por exemplo, eu estou aqui, ó, no amplificador, que é um Vox AC30, né? Uma simulação de Vox AC30. Eu tenho um botãozinho aqui, ó, que habilita o Focus View. Quando eu clico nele, ele traz uma fotinho que lembra bastante o amplificador. E aí eu posso definir o meu timbre, em vez de definir aqui, ó, em cada parâmetrozinho, seja pelo botão ou, por exemplo, via touchscreen, aumentando aqui essa imagem, eu posso utilizar essa visualização e arrastar aqui. E aí os parâmetros vão sendo alterados. O que eu acho legal aqui, ó, não só para o amplificador, mas também pegar aqui, ó, por exemplo, distortion ou overdrive. Ele também tem essa mesma função de focus view e você arrasta para onde você quer e ele vai mudando as configurações. Legal também é no gabinete. Aí na hora que eu venho aqui no gabinete, o tipo de microfone que ele utiliza é legal, que eu tenho angulação do microfone. Então
sem ângulo, 0 grau ou 45 graus. Então ele microfone reto ou angulado. Também posso, na hora que eu clico e seguro no microfone, ó, a tela do ampli, ela some para mostrar o alto-falante. E aí eu tenho a opção de como que eu vou posicionar. Então perto, longe, mais para a direita, mais para a esquerda, ó. Então, se você gosta de brincar com o posicionamento de microfone, tem a opção também de mudar os microfones. Esse aqui é um condenser. Vamos ver se eu... Aqui, ó, 57 clássico. Ó. Afasto. Ponho mais ao centro do alto-falante, mais à direita. Ó, o ângulo também, ó. 57. Isso eu achei bem legal. Para você não ter que ficar mexendo aqui, ó, em cada botãozinho, você só clica e arrasta. Fica fácil.
É isso aí, esse foi o meu vídeo da Helix Stage Excel. Acredito ser um dos primeiros vídeos em português sobre essa pedaleira, onde eu coloquei aqui as minhas primeiras impressões, algumas configurações e toquei também com alguns presets de fábrica. Esses presets eu não alterei absolutamente nada, nenhum parâmetro, todos eles com os gabinetes já dos amplificadores, não adicionei nenhum impulse response, nem nada. Espero que você tenha gostado. Se você tem alguma sugestão de vídeo para Helix Stage Excel, coloca aqui nos comentários, eu vou ler todos e assim que possível eu farei esse vídeo. Muito obrigado e até a próxima!